Bem-vindos de volta ao Entre Linhas do Código. Nossa, 10º episódio já. É verdade, o tempo voa quando a gente está imerso nesse mundo de código limpo, né? Voa mesmo. E hoje a gente vai mergulhar no capítulo super importante, capítulo 10, que fala sobre classes. As famosas classes, os bloquinhos que a gente usa para construir nossos sistemas, né? Isso, é tipo, a gente tá aprendendo a construir uma casa, sabe? E as classes são os tijolos, a base de tudo. Perfeito. E nesse capítulo, o Uncle Bob, como sempre, dando um show de como organizar essas classes para ter um código mais fácil de entender, modificar, manter. E falando nisso, sabe que eu já me deparei com cada classe enorme, que me dava até medo de mexer. Parecia um bicho de 7 cabeças. Ah, quem nunca, né? Uma vez trabalhei num projeto que tinha uma classe com mais de 1000 linhas. Era um pesadelo só de olhar. 1000 linhas! Nossa, que caos! Mas então, me fala, qual seria o tamanho ideal de uma classe para evitar esse tipo de problema? Então, o Uncle Bob, ele analisou vários projetos em Java e sabe o que ele descobriu? Que em sistemas bem estruturados, geralmente, as classes têm em média umas 200 linhas de código. 200. Nossa, bem mais razoável do que 1000. Mas por que essa ênfase no tamanho? Qual é o problema de ter classes grandes assim? Olha, pensa comigo, a classe gigante, com um monte de responsabilidades, é como um restaurante que tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Comida italiana, japonesa, mexicana. Sei lá, a cozinha virar uma bagunça. Exatamente. E a comida ia perder a qualidade. Uma classe com muita responsabilidade fica complexa, difícil de entender, de testar, de mexer. Se você mexe numa parte, pode acabar quebrando tudo, né? Pois é. É por isso que o Uncle Bob apresenta o princípio da responsabilidade única, o famoso SP. SP, nunca ouvi falar. Me explica isso direito. O SP basicamente diz que cada classe deve ter só um motivo para mudar. Se você encontra mais de um motivo para mexer numa classe, é sinal de que ela está fazendo coisa demais. Ah, tá. Então, voltando à analogia do restaurante, seria melhor ter um chefe especialista em cada tipo de cozinha, né? Isso. Um para pizza, outro para sushi, cada um focado na sua especialidade. Faz sentido. Hum. Mas e aí, como saber se uma classe está violando esse tal de SFP? Uma dica, presta atenção no nome da classe. Se você precisa usar I ou para descrever o que ela faz, já é um sinal de alerta. Tipo, gerador de relatório e connector de banco de dados. Exatamente. Parece que ela está tentando abraçar o mundo com as pernas, né? E como a gente resolve isso? Simples. Divide a classe em partes menores, cada uma com uma responsabilidade bem definida. No exemplo que a gente deu, seria uma classe para gerar relatório, outra para conectar ao banco de dados. Ah, tá. Assim fica mais organizado, mais fácil de entender e de mexer. Mas e se, mesmo dividindo, as classes ainda ficarem com muitas linhas? Boa pergunta. Aí entra outro conceito importante, a coesão. Coesão. Que É. bicho é esse? A coesão mede o quão relacionados são os métodos e os dados dentro de uma classe. Uma classe coesa é como um time de futebol onde todo mundo sabe o que está fazendo, sabe? Todo mundo jogando junto, em sintonia. Exatamente. Numa classe coesa, tudo trabalha junto para um objetivo único. Imagine uma classe que gerencia clientes, por exemplo. Não. Todos os métodos e atributos dela devem estar relacionados a clientes. Não faz sentido ter um método ali que calcula imposto, por exemplo. É isso, expor um jogador de basquete no meio do jogo de futebol. Totalmente fora de contexto. Isso. A coesão garante que a classe seja focada e faça bem o que ela se propõe a fazer. Legal. Mas me fala, como garantir que as classes sejam coesas na prática? Mais uma dica. Analise o nome dos métodos. Se eles refletem ações coerentes com a responsabilidade da classe, é um bom sinal. Então, se a classe gerencia clientes, os métodos devem ter nomes tipo cadastrar cliente, editar cliente, excluir cliente e assim por diante. Perfeito. Nomes descritivos e coerentes com a classe indicam coesão. E lembra, classes coesas são mais fáceis de entender, modificar, testar e reutilizar. Ou seja, mais coesão, menos dor de cabeça. Mas me diz, no dia a dia, como garantir que a gente está aplicando tudo isso de forma eficiente? Uma dica valiosa é usar ferramentas de análise de código. Elas ajudam a identificar problemas de tamanho, coesão e outros aspectos importantes. Tipo um corretor ortográfico para o código. Isso. Elas ajudam a gente a escrever um código mais limpo e evitar erros. E, claro, a revisão de código em equipe também é fundamental. Nada como um olhar crítico de outro desenvolvedor para ajudar a gente a melhorar. Verdade, a troca de conhecimento e a colaboração são essenciais para qualquer equipe. E por falar em colaboração, no próximo bloco a gente vai explorar como lidar com as mudanças que acontecem o tempo todo no desenvolvimento do software. Isso aí. Vamos falar sobre lei de Demeter, princípio do aberto-fechado e outras ferramentas para criar um código mais flexível e adaptável. Até já! E aí, preparados para voltar para o mundo das classes?
No bloco anterior, a gente viu como o tamanho e a coesão são importantes, né? Tipo, a gente tá aprendendo a organizar as pecinhas de Lego para construir um castelo maneiro, tijolinho por tijolinho. Exato. E agora a gente vai falar de como deixar esse castelo resistente às mudanças. Porque no mundo do software as coisas mudam o tempo todo, né? Mudam mesmo os requisitos, as tecnologias. A gente precisa saber adaptar o código sem fazer tudo virar uma bagunça. E para nos ajudar, o Uncle Bob apresenta a lei de Demeter que evita aquele efeito dominó no código. Efeito dominó. Como assim? Imagina que você tem uma classe A que usa a classe B, que usa a classe C. Se a classe muda, a B pode ser afetada e a também. Uma reação em cadeia. Entendi. Tipo, as classes estão muito grudadas e qualquer mudança numa delas pode causar um estrago em todo o sistema. É isso aí. A lei de Demeter fala pra gente desgrudar as classes, sabe? Reduzir essa dependência entre elas. Mas como a gente sabe se está violando essa lei? Quando você vê um código cheio de chamadas encadeadas, tipo objeto A, ponto objeto B, ponto G, ponto fazer algo. Parece até fofoca, né? Sei lá, parece que o código dá saber da vida de todo mundo se metendo onde não deve. Pois é. A gente evita isso criando métodos mais específicos, que encapsulam o acesso aos objetos. Em vez de expor tudo, a gente cria uma interface mais simples e direta. Tipo, em vez de usar um monte de get e set, a gente cria métodos que descrevem a ação que a gente quer fazer, sem mostrar os detalhes internos, né? Isso. É como ter um porteiro no prédio, sabe? Você não precisa saber quem mora em cada apartamento, só precisa tocar a campainha do apartamento, certo? Faz sentido. E por falar em princípios de design, o Uncle Bob também fala do princípio do aberto-fechado, né? Ah, esse é um dos meus favoritos. Ele diz que os módulos devem ser abertos para extensão, mas fechados para modificação. Como assim? Parece até contraditório. A ideia é que a gente deve projetar os módulos para que eles possam ser estendidos com novas funcionalidades, sem precisar mexer no código que já existe. Ah, entendi. Ah, É tipo um Lego. A gente pode adicionar novas peças sem precisar modificar as peças originais. exatamente. Se a gente precisar adicionar uma funcionalidade nova, não mexe no código que já funciona. A gente cria uma nova classe que estende a funcionalidade existente. Tipo, se a gente tem um sistema que processa pagamento com cartão de crédito e precisa adicionar um novo tipo de cartão, não precisa mexer no código que já processa os outros cartões, né? Isso aí. Seria muito arriscado mexer no que já está funcionando. Com o princípio do aberto e fechado, a gente cria uma nova classe que implementa a interface de pagamento sem tocar no código antigo, E como a gente coloca esse princípio em prática? usando interfaces e classes abstratas, a gente define uma interface para representar o processamento de pagamentos e aí cria classes diferentes que implementam essa interface, cada uma para o seu tipo de cartão. Ah, entendi. Assim, o código fica mais organizado, mais fácil de entender, de estender, e a gente diminui o risco de criar novos bugs. Exatamente. O princípio do aberto e fechado é essencial para construir sistemas flexíveis e adaptáveis, que é o que a gente busca, né? Com certeza. E falando em flexibilidade, no bloco anterior você mencionou umas ferramentas de análise de código que ajudam a gente a escrever código mais limpo. Sim, essas ferramentas são tipo uns consultores que analisam o nosso código e apontam os problemas, sabe? Tipo classes muito grandes, código duplicado, baixa coesão. Elas ajudam a gente a identificar os pontos fracos do código antes que eles virem um problemão. Isso aí. É tipo um check-up pro código para evitar dor de cabeça no futuro. E claro, a revisão de código em equipe também é super importante. É tipo ter um personal trainer pro código, né? Ajudando a gente a chegar na forma ideal. Boa analogia. E por falar em forma ideal, no próximo bloco a gente vai ver como criar uma linguagem específica para o domínio do problema, deixando o código mais expressivo e fácil de entender. Até já. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no capítulo 10. Nossa, quanta coisa a gente já viu, né? Tamanho de classes, coesão, lei de Demeter, princípio do aberto-fechado. É bastante coisa, mas tudo se conecta, né? Cada conceito contribui para um código mais fácil de entender e de manter. E no bloco anterior, você falou sobre criar uma linguagem específica para o domínio do problema. Me explica melhor isso? Lembra que a gente conversou sobre nomes de classes que refletem a responsabilidade delas? Essa ideia se expande para o sistema inteiro. Então não é só dar nomes bonitinhos para as classes. Não, vai além disso. Imagina um sistema para gerenciar uma biblioteca. Se a gente usar termos genéricos tipo add item, search, remove, o código fica meio sem graça, né? Ah, entendi. Em vez de add item, a gente poderia ter cadastrar livro, registrar empréstimos, ações que fazem sentido no contexto da biblioteca. Exatamente. Essa linguagem, criada com classes e métodos que falam a língua do problema, facilita a comunicação entre os desenvolvedores e os especialistas da área. Então o código vira tipo um manual de instruções, mais fácil de entender para quem usa o sistema no dia a dia. Isso é. E isso ajuda muito na hora de implementar coisas novas, corrigir bugs ou até explicar o código para outras pessoas. Faz sentido.
É como se a gente estivesse traduzindo código para a linguagem do mundo real. E essa clareza é super importante para evitar erros e manter o sistema funcionando direitinho ao longo do tempo. Mas como criar essa linguagem específica? É alguma ferramenta mágica para isso? Na verdade, a gente usa as ferramentas da própria linguagem de programação. Classes, interfaces, métodos e enums. Tudo isso ajuda a gente a modelar os conceitos da área de forma precisa. Então, é como se a gente construísse um dicionário do sistema, com todas as palavras e seus significados bem definidos. Exatamente. E esse dicionário vai crescendo junto com o sistema, né? A gente vai adicionando novos termos conforme o projeto avança. Mas com tanta técnica e conceito, como não se perder e acabar criando um sistema super complicado? Aí entra a sabedoria do Uncle Bob, que sempre fala. A simplicidade é a chave para um bom design. Simplicidade. Mas e se o problema que a gente está resolvendo for complexo por natureza? Mesmo em problemas complexos, a gente pode buscar soluções elegantes e organizadas. Dividir o problema em partes menores, usar abstrações, encapsular a complexidade. Tudo isso ajuda a ter um sistema mais fácil de entender. Então a simplicidade não é ignorar a complexidade, mas sim gerenciá-la de forma inteligente. Isso aí. É como construir uma casa. Mesmo que o projeto seja enorme, cada tijolo tem que estar no lugar certo para garantir que a estrutura fique firme. E por falar em garantir que as coisas fiquem firmes, a gente não pode esquecer dos testes. Com certeza. Os testes são essenciais para garantir que o código continue funcionando como esperado, mesmo depois de todas as mudanças e adaptações. É verdade. Bom, e com isso chegamos ao fim da nossa jornada pelo capítulo 10 do Código Limpo. Ufa, passamos por bastante coisa importante, né? Se a gente aplicar tudo isso com cuidado, a qualidade do nosso código vai melhorar muito. E que essa busca por um código mais limpo e organizado seja uma constante na nossa vida de desenvolvedores. Afinal, como diz o Uncle Bob, código limpo é sinal de profissionalismo e respeito pelo nosso trabalho, pela nossa equipe e pelos usuários do nosso sistema. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra mais um episódio do Entre Linhas do Código. Até a próxima, pessoal!